Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena. Isso aí, amigos, começando mais um programa Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. Gravamos aqui direto do Auditório Araújo Viana, esse espaço maravilhoso, esse palco sagrado no Rio Grande do Sul, sempre com pautas diferenciadas aqui no programa, e obrigado a você que sugere pautas aqui no Ico Thomas Show. Esta pauta aqui eu tenho certeza que você vai amar e foi sugestão de um grande amigo, Dr. Rafael Boesch, que já esteve aqui no programa e me disse, tu tem que entrevistar a doutora Gabriela porque ela tem muito conteúdo, é uma simpatia. E realmente, estávamos conversando aqui no camarim, ela é uma querida, conteúdo maravilhoso. Então está aqui no Ico Thomas Show, doutora Gabriela Stride, que é médica e neurocientista. Muito obrigado por ter vindo, viu? O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que tu tá sempre correndo, tá morando nos Estados Unidos, veio passar 10 dias aqui e consegui te trazer no programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Eu que te agradeço. Conta um pouquinho da tua história, como foi parar nos Estados Unidos, começou com a medicina, como? Me conta tudo, hein? Então, na verdade, eu estou nos Estados Unidos agora, vou para o 3º ano. Eu faço um fellow em neurociência e atualmente a gente tem o meu laboratório de pesquisa é um laboratório que trabalha com fotobiomodulação, que é a luz infravermelha, que é um espectro de onda um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu coordeno hoje um trabalho com crianças autistas, então a gente tem uma pesquisa que vai se estender pelos próximos 4 anos, entre adultos, adolescentes e crianças, mas o meu foco realmente são crianças autistas. Aqui no Brasil eu me especializei em nutrologia, trabalhei bastante tempo aqui no Rio Grande do Sul, enfim, em vários locais, mas há 8 anos eu despertei para esse lado um pouco diferente da medicina, que não é o lado tradicional, não é o lado de tratar sintoma, é o lado de entender um contexto de individualidade do paciente, um contexto mais holístico, vamos dizer assim. Saúde antes do que medicar, né? Exatamente isso, de tratar causas, enfim. Como a gente tinha conversado, hoje tem vários colegas, e tu já trouxestes aqui alguns colegas que têm essa, vamos dizer assim, essa diferenciação dentro da medicina, porque a paixão, o amor a gente sempre vai manter. Mas o que a gente troca talvez seja o foco de não tratar mais uma doença e sim de tratar um indivíduo. Então eu fui para lá para estudar autismo, que é hoje, infelizmente, é uma pandemia. É difícil a gente conversar com alguém, ver alguém e dizer que trabalha com autismo. Sempre trazem, eu tenho um sobrinho, eu tenho um conhecido, eu tenho um grande amigo, enfim. É verdade. E realmente é algo que cresceu muito e não é excesso de diagnóstico, sim. Há um aumento da incidência e, consequentemente, dessa prevalência de tantas crianças. Então, a gente precisa abordar de uma forma diferente o autismo e não achar que realmente a gente tem que tratar só com terapia. A gente tem muito mais a oferecer a essas crianças, e principalmente em relação à alimentação, em relação a outros fatores que influenciam no estilo de vida e principalmente tratar esses pais, conseguir trazer esses pais mais acalento e mais conforto para que eles lidem também com uma situação tão difícil quanto isso. Eu fui buscar isso nos Estados Unidos. Um amigo que tem uma filha autista, morou muito tempo nos Estados Unidos e ele estava me relatando, eu fiquei muito impressionado como é tratado o autismo lá. Ele disse que quando foi diagnosticada a filha, Sim. Quando ele viu, num sábado à tarde, bateram 4, 5 pessoas na casa dele para conversar com eles, coisa e tal. E não era só para atender a filha, era para ver como a família estava. É muito diferente, está muito mais avançado os Estados Unidos com autismo, hein? Eu acredito que em relação a autismo, eles estejam provavelmente próximos do que a gente tem hoje. Sim. Por quê? Porque as diretrizes, tudo que a gente segue são diretrizes. Sim. E diretrizes, elas são seguidas no mundo todo. Sim. Então, dentro das diretrizes médicas atuais, o único tratamento que realmente deve ser feito para essas crianças nesse primeiro momento é a terapia ABA, que é um tipo de terapia que aborda, tem vários grupos que fazem, enfim, mas ela aborda muito a questão que realmente
tem dificuldades no autismo, que é a relação entre na sociabilidade, relação com os outros, a questão do contato visual, a questão de muitas vezes estereotipias, essas crianças têm dificuldade em muitas vezes lidar com situações do cotidiano. Então, a terapia ABA faz realmente isso, ela tem um foco muito nessas questões que o autismo já está pré-determinado. Mas o que a gente traz e talvez o que realmente os pais buscam, hoje nos Estados Unidos, 60% dos pais fazem uso de suplemento para as crianças autistas. Olha só. Então é interessante porque eles estão buscando algo novo. Então assim, é na alimentação, é na questão de muitas vezes de práticas para o sono, para melhorar o sono, que essas crianças têm tanta dificuldade. É na questão de práticas de suplementos, então repor, às vezes, muitos nutrientes, muitas coisas que estão faltando. Então, assim, esses pais, eles estão buscando. E eu acredito que os pais brasileiros, eles também estão buscando isso. Alternativas, não só a terapia ABA, mas principalmente outras minúcias dentro desse tratamento que podem contribuir muito para a melhora dessas crianças. Eu queria falar um pouquinho sobre a dieta para pessoas com autismo. O que tu tem a falar sobre isso? Pois então, hoje a gente já sabe que isso deve ser abordado desde a concepção. Olha só. Então é interessante que mães e pais, eu não digo só as mães, porque não são só as mães que gestam, os papais também, eles precisam hoje, nesse mundo que a gente vive, um mundo de muitas toxinas, um mundo que antigamente a gente não tinha, né? Então hoje a gente vive num mundo que é um mundo sabotador. Então a gente tem na alimentação muitos conservantes, corantes, estabilizantes, preservantes. A gente tem muito plástico em tudo que a gente usa. Então a gente tem muita questão de hormônios, a gente tem muita questão, tudo está muito desorganizado. Então quando a gente fala isso para uma mãe e para um pai, talvez esse momento, que é um momento tão especial, tem pais e mães que esperam tanto para ter esse momento de ter um filho, de gerar um filho, de gerar uma vida. Isso é muito importante, abordar essa questão desde o início. Então assim, se você é pai, se você é mãe, você está pensando em gestar, ou se você está se preparando para ter um filho, consulte, marque uma consulta, veja como é que você está, da parte nutricional, da parte de vitaminas, da parte de hormônios, de uma parte metabólica como um todo. Veja como é que você está, não só a mãe, o pai também é super importante, porque a qualidade seminal, que muitas vezes a gente não fala também, é importante. Então, assim, isso é importante que seja visto. Então, essa mãe, hoje a gente sabe, por exemplo, que mães que têm dificuldades em colesterol, então níveis baixos de colesterol, tem mais crianças autistas. Olha só. Então os níveis de colesterol são muito importantes, por quê? Porque o colesterol é a base do nosso cérebro. Então é muito importante que a gente entenda que as nossas células do cérebro, os nossos neurônios, são formados por colesterol também. Olha então só. Níveis baixos de colesterol, Rafael, que me desculpe, mas níveis muito baixos de colesterol prejudicam o neurodesenvolvimento cerebral. Então, saber isso, saber como abordar essa dieta com essa mãe e depois, quando a gente tem esse nenenzinho, a introdução alimentar. Então, como é importante não só frutas e verduras, mas oferecer para essa criança uma variedade de outros nutrientes, de outros alimentos. Muitas vezes as mães ficam receosas com as crianças, não vou dar tanta carne, não vou dar peixe, não vou dar... Tem que oferecer. A introdução alimentar é fundamental. E quando essa criança também já nasceu, enfim, é importante que seja suplementada. Hoje a gente sabe que vitamina D é fundamental, vitamina A é fundamental, ômega é muito importante para essas crianças, que é essa gordura que eu estou falando para esse cérebro. Então, assim, é importante sim, a alimentação é fundamental para o neurodesenvolvimento principalmente, mas para o desenvolvimento dessa criança. Então, a alimentação da mãe, da gestante, influencia diretamente ali, tem relação com o autismo, né? Tem relação com o autismo. Tem que cuidar muito mesmo. Tem que cuidar bastante. Então, assim, a gente está nesse ambiente que realmente é toxêmico, esse ambiente que a poluição do ar, a poluição da água, a poluição de produtos químicos, a gente toca em produtos de higiene, produtos cosméticos, a gente tem essa toxicidade. Uma das coisas mais interessantes, e que eu não sei se tu sabe qual é um dos produtos que mais tem químicos que passam a barreira hematocefálica e chegam no cérebro? Não. O protetor solar. Meu Deus do céu, agora sim, fiquei apavorado. Que é algo que a gente utiliza bastante.
principalmente agora que vem essa época do verão. E o protetor solar tem uma enormidade de substâncias químicas e essas são as mais tóxicas pro cérebro, que conseguem chegar no cérebro com mais facilidade. E como proceder então no Então, verão? seria Como interessante, utilizar? vamos dizer assim, o business sempre fornece uma solução quando a gente tem um problema, né? Aham. Então hoje a gente tem várias empresas que oferecem produtos que são mais clean, que estão livres de fitalatos, de parabenos, de químicos que realmente podem causar algum efeito. Então é importante que você leia os rótulos, que você procure um produto mais clean, um produto mais clean label, que seja realmente algo mais seguro para que seja utilizado. Eu não sou contra utilizar protetor solar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte, use um produto e tente usar um produto que seja o menos tóxico possível. E como saber isso para os leigos? Tem um aplicativo muito interessante, depois a gente pode colocar na descrição aqui. Vamos colocar aí embaixo. Isso, a gente coloca o aplicativo que ele mostra o quão clean é o produto. Então, é uma das formas, mas assim, é interessante que a gente faça esse processo de aprendizado, né? E que a gente aprenda a ler rótulo. E não é só para produto químico, para cosmético, enfim, mas também para tudo. Saber ler um rótulo de um biscoito que você está dando para o seu filho, de um iogurte que você está comprando para sua casa, de um suco que você está tomando. Isso é importante por quê? Porque às vezes, o que acontece? Naquele rótulo que você está esperando encontrar um suco de laranja, a maioria é açúcar. Ou você está esperando encontrar um iogurte ou um chocolate e a maioria não é chocolate, é manteiga de cacau. Eu fico um pouco preocupado, claro, não vou me meter na educação dos filhos dos meus amigos, mas tenho alguns amigos que a criançada ali com 3, 4, 5 aninhos, mas comendo doce assim, como dizem aqui no sul, as ganhas. Eu acho isso um pecado, né? Como proceder, assim, se for para dar doce, a partir de que idade e como dar, hein? Na verdade, assim, ó, a criança, ela é um reflexo da casa. É verdade. Então, assim, se na sua casa tem, é que nem tu. Se tu quiser fazer uma dieta, se tu não quiser comer, uma das formas que tu tens é de não comprar. Exatamente. E não ter, naquele momento de cansaço, eu estou muito cansado hoje, qual é a forma de mais conforto que a gente tem? A alimentação. Então, assim, é importante que os pais consultem. A gente hoje tem profissionais, eu tenho uma profissional que é a Milene, que ela é uma fonoaudióloga só especializada em alimentação e que trabalha muito essas questões, porque muitas das crianças autistas têm problemas com textura, com cheiro, com toque. Então, assim, é interessante dizer que muitas vezes a criança não come, não é porque ela não quer ou porque ela só quer o chocolate, é porque ela não quer os outros porque ela tem alguma repulsa. Mas as crianças que não são autistas e que muitas vezes os pais têm a oferecer mais doces, enfim, é importante que os pais sejam reflexo do que elas têm que fazer. Então, assim, tem em casa frutas, ofereça verduras, monte. Enfim, tente montar uma mesa, coma na mesa com essa criança, porque essa criança ela não vai comer um doce se ela não estiver com fome. Então, se ela estiver saciada, se ela estiver bem nutrida, ela não vai comer. Ela até pode provar, ela pode ver, enfim, mas ela não vai comer com tanta vontade como uma criança que não está nutrida e que fica procurando em diversos alimentos, enfim, em diversos guloseimas, nutrientes. Porque quando a gente come em excesso, o nosso corpo ele está procurando nutrientes, que é a única coisa que ele quer. Só que quando tu não oferece um alimento que realmente é denso nutricionalmente, que realmente tem nutrientes, tu não está oferecendo nutriente. O que ele vai querer? Comer de novo, porque ele está procurando o nutriente que ele não encontrou. Então, essas coisas são interessantes que os pais entendam que eles são realmente o exemplo, o espelho para essas crianças. Então, tente fazer, porque é difícil um pai que oferece que não come. É verdade. Então ele acaba fazendo. Então tente fazer isso, tente trazer saciedade para essa criança, tente conversar com essa criança a respeito das exceções e não da regra. A regra não é comer doce todos os dias. A exceção é comer o doce. Então, pode ser como um brinde para essa criança, como um prêmio para essa criança, que daqui a pouco, ela quer comer um chocolate, ela quer comer um sorvete. Nós somos humanos, nós vivemos em sociedade, nós não podemos ser os chatos. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as nossas crianças, porque elas estão em fase de desenvolvimento. Um adulto, tudo bem,
pode comer o que ele quiser, ele sabe o que está fazendo, enfim. Mas uma criança é o reflexo e é responsabilidade dos pais. Doutora Gabriela, luz infravermelha em autismo, eu fiquei muito curioso com isso. O nosso trabalho é um trabalho revolucionário no mundo, é o primeiro trabalho com crianças autistas com luz infravermelha. Então eu vou falar um pouquinho da luz infravermelha porque eu acho interessante que a gente converse sobre o que é a luz, porque Sim. as pessoas não sabem muito o que é a luz. Então assim, nós viemos e somos seres que precisamos de luz. E hoje a gente está cada vez mais submetido à luz artificial. Nós nos afastamos da natureza, nós nos afastamos do sol e principalmente nós nos afastamos do nosso ciclo de exposição e não exposição ao sol. Então hoje a gente acorda e não olha para o sol, não vai na rua e a gente dorme muito mais tarde do que o pôr do sol. Então, o que a gente tem dentro da luz? A gente tem 3 espectros de onda. A gente tem uma luz curta, que a gente chama de UVA e UVB, que é aquela luz que a gente se protege quando a gente usa o protetor solar e que o pico dela é durante o meio-dia. A gente tem um espectro de onda que é o visível ao olho nu, que é essa luz branca que a gente acaba conseguindo enxergar. No estúdio aqui. Exato, em casa, enfim. E a gente tem um espectro de onda maior, que é o espectro de onda longo, que a gente chama de infrared, que é esse espectro acima de 600 nanômetros de comprimento, e que ele tem propriedades que hoje a gente já sabe bem estudadas e bem estabelecidas para tratamento de inúmeras doenças. O que a gente estuda em relação à luz e em relação ao autismo? A gente usa um aparelho que foi desenvolvido na Universidade do Texas, em Austin, na fronte, ou seja, na testa. Então, esse aparelho, ele emite essa luz através de laser. Na verdade, a gente usa LED ou laser, dependendo se o paciente está no laboratório ou não, mas a gente usa LED. E a gente dá para essa família esse aparelho e essa família usa durante 2 meses em casa, 10 minutos antes de dormir. O que a luz faz? A luz tem propriedades muito específicas, principalmente em relação ao cérebro. Ela melhora o fluxo sanguíneo cerebral e ela melhora o fluxo sanguíneo em qualquer área do corpo, porque hoje o FDA aprova para tratamentos estéticos, para tratamentos de dor, então ela melhora o fluxo sanguíneo na área que é aplicada. A luz infravermelha, ela melhora a produção energética, então ela tem uma atuação específica dentro de uma organela celular que a gente chama de mitocôndria. Eu vou falar coisas muito específicas, mas os pais muitas vezes leem e entendem isso. E essa mitocôndria, ela é a nossa usina energética, então ela faz a produção de energia. Então, quando a gente atua a luz ali, ela faz com que a produção energética seja melhor, a gente consegue melhorar a produção energética. E ela também diminui a produção de radicais livres. O que é radical livre? É o nosso lixo, lixo celular. Então a gente tem todo um processo de metabolismo dentro da célula e a gente produz um pouco de lixo, porque isso é normal. Então a luz, ela melhora essa, vamos dizer assim, essa atividade em relação ao estresse oxidativo e à inflamação. Então, coisas que a gente sabe sobre o autismo, por exemplo, é que ele realmente tem uma atividade inflamatória maior no cérebro, uma diminuição da atividade de micróglia e astrócitos, que são 2 tipos de células muito importantes para essas crianças e elas têm problemas no neurodesenvolvimento. No estudo piloto que a gente fez, que a gente vai publicar agora no final do ano, o que a gente viu nessas crianças? Que essas crianças tiveram melhora cognitiva, melhora de contato visual, melhora de atividades sociais, menos episódios de meltdowns, que a gente chama, que são episódios de fúria, de brabeza. Então, assim, melhorando a inflamação, melhorando o fluxo sanguíneo, melhorando a atividade energética, diminuindo o estresse oxidativo, que são realmente coisas que estão relacionadas, que são fatores que realmente estão relacionados com o autismo, a gente melhore muito a vida dessas crianças e principalmente a vida desses pais. Muito interessante, deve ser magnífico assim o teu dia a dia lá nos Estados Unidos estudando isso, porque tu está fazendo realmente o diferencial, né? O diferente. E eles precisam, Ico, sabe, porque nos Estados Unidos a gente tem essa dificuldade em relação ao seguro de saúde, enfim. Então, quando a gente ajuda essas famílias através desse tipo de pesquisa, eles são muito, muito gratos. Então, não é uma modificação só na dieta, não é só uma modificação na relação de sono, de atividade física, enfim.
a gente tem que trazer tecnologia e terapias novas para auxiliar e para melhorar a vida dessas pessoas. Como é o teu dia a dia? A gente nota que tu te cuida bastante, assim, alimentação, exercícios físicos. Como é teu dia a dia lá? Pois então, e, assim, eu vim dessa corrente, vamos dizer assim, dessa medicina tradicional, então eu sou formada há 15 anos, né? Então eu vim dessa corrente tradicional de medicina e há 8 anos eu despertei. Depois da gestação do meu filho, eu despertei e vi que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu tive um problema de saúde muito, muito grave e eu acabei despertando. Então, a gente sempre, quando tem algum problema, a gente acaba, como paciente, a gente acaba pensando muito nas coisas também, né? É verdade. Então, eu despertei muito. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje que faço uma dieta que eu oriento para os meus pacientes com restrição a relação a alimentos muito inflamatórios. Então, eu não consumo glúten, raramente eu consumo glúten, não consumo nada de leite, consumo os derivados, porque existe essa diferença, eu passo muito isso para os pacientes em consulta. Muitas vezes a gente tem que ter muita cuidado com o que consome, com o que compra de coisas processadas, industrializadas. Então, eu faço uma dieta muito ampla, eu como de tudo, não tenho problema nenhum para comer, mas eu sempre privilegio realmente essa comida de Deus, esse alimento de Deus, que é muito importante. E atividade física há 8 anos, desde quando eu mudei, eu realmente faço todos os dias, eu faço musculação há 8 anos. Todos os dias? Todos os dias, 7 dias por semana. Interessantíssimo. 7 dias por semana. Eu faço todos os dias, eu não tenho descanso. O dia que eu realmente estou um pouco mais cansada, eu faço só um cardio, mas a minha ideia e o meu objetivo é fazer musculação 7 dias por semana. Deve ter mudado a tua vida isso, porque faz muito bem, né? Mudou demais, Zico, e eu vou te dizer que assim, mudou não só a minha questão de disposição, de ânimo, de humor, sim, mas mudou principalmente resistência física, mudou a minha relação na minha menstruação, TPM. Eu acho que todas essas coisas são importantes, que as mulheres acham, e principalmente eu vou falar para as mulheres, né? Que atividade física é para ter um corpo bonito. O corpo bonito, ele só reflete algo que está interno. é verdade. Então, assim, quando você começa a melhorar, não ser aquela mulher 15 dias uma mulher e 15 dias a outra, a atividade física tem esse propósito, tem esse potencial e consegue fazer isso. Atividade física não é corpo bonito, não é corpo sarado. Atividade física é um remédio. Mente sana. Exatamente isso. Envelhecimento cerebral adequado, de qualidade. Como conseguir, hein? Pois então, isso também a gente está estudando lá. A gente tem, o nosso grupo tem vários pesquisadores e um deles a gente está estudando, então vai começar agora, no início do ano, no primeiro semestre agora, uma pesquisa com Alzheimer. Então, Alzheimer, fotobiomodulação, dieta cetogênica, que foi a minha proposta, porque eu fui para lá para trabalhar com alimentação e me colocaram no autismo, porque o meu perfil era das crianças também. Então, assim, o que a gente sabe hoje sobre cérebro e sobre envelhecimento? O que a gente tem que entender é o seguinte: a alimentação influencia diretamente o nosso cérebro. E um macronutriente em especial influencia mais ainda do que os outros, que é o açúcar. Então, hoje, existe, em 2021, foi publicado, na verdade, uma retratação sobre a doença de Alzheimer e os corpos amiloides, que foi, vocês podem ler, na verdade, no YouTube, ou enfim, ou até no próprio Google, que é o escândalo amiloide, que foi republicada o trabalho que tinha descrito sobre os corpos amiloides. Então, hoje a gente sabe que os corpos amiloides não estão relacionados com a doença de Alzheimer. A gente pode ter pacientes que tenham ou que não tenham, e isso é independente em relação à doença. O que a gente sabe é uma dificuldade, uma dificuldade cerebral na utilização do açúcar como fonte de energia, e esses neurônios têm muita dificuldade em manter essa produção energética quando o combustível é açúcar. Então, o excesso de açúcar a longo prazo causa uma disfunção da atividade neuronal e, consequentemente, esses neurônios, por estarem disfuncionais, não conseguem mais funcionar da forma que deveriam funcionar. E esse paciente começa com déficits cognitivos muito importantes, e esses déficits cognitivos muitas vezes acabam só progredindo porque esse paciente não tem nenhum retorno. Em relação a essa mudança
como eu estou te dizendo, da dieta. Hoje a gente tem, na verdade, anticorpos monoclonais que se usam nos Estados Unidos, enfim, que não mudam em absolutamente nada o prognóstico da doença. Eles são medicações que são utilizadas, são aprovadas, mas a gente sabe que eles não mudam em absolutamente nada o prognóstico da doença. Então é interessante entender que o nosso cérebro, quando a gente pensa em cérebro, a gente tem que pensar que esse cérebro ele consegue utilizar 2 fontes de energia. É como se fosse um carro flex. Então a gente tem um carro flex com gasolina e com álcool. Sim. Se a gasolina não está boa, porque não consegue funcionar como gasolina, a gente pode utilizar o álcool como fonte para esse carro. A mesma coisa no nosso cérebro. A gente pode utilizar açúcar como fonte de energia, mas a gente pode utilizar gordura como fonte de energia. Então é interessante perceber que esse paciente que já está com declínio cognitivo, ou mesmo os pacientes que já têm diagnóstico de Alzheimer, eles precisam consultar com uma nutricionista que entenda que esse paciente precisa um pouco mais de aporte nutricional de gorduras boas nessa dieta. Pode utilizar, muitas pessoas conhecem o óleo de coco, que é muito barato, que tu conhece. E saboroso, hein? Pode ser com sabor ou sem sabor, ou o próprio triglicerídeo de cadeia média, que é o TCM, que muita gente utiliza. Então a gente tem uma parceria com o professor Kunani, que é um professor do Canadá, que trouxe, então, que fez muitos trabalhos e que viu uma melhora muito importante dos pacientes quando eles utilizam ou o TCM ou o óleo de coco como um tratamento para pacientes que têm déficit cognitivo moderado ou grave, enfim, mas viram muitas melhoras em relação a esses pacientes. Então, entender que a dieta está diretamente relacionada, entender que a gente precisa diminuir a quantidade de açúcar da dieta, e açúcar não é só açúcar do cafezinho, Ico. Açúcar é o açúcar que a gente tem numa massa, num pão, Sim. porque tudo no final se transforma em açúcar. E o vinhozinho, aquele que não pode faltar, doutora, hein? Pois então, assim, ó, a gente tem muita coisa relacionada ao vinho, às blue zones, enfim, e toda essa questão da dieta mediterrânea. O que eu tenho a dizer, Ico, e o que eu vou te dizer? Todo álcool é tóxico, independente da quantidade, e vinho continua sendo tóxico. Se você tem que tratar alguma doença, prefira não fazer uso do álcool, porque ele é tóxico para as células. Se você está tentando se preservar ou melhorar, enfim, ou tentar ter uma vida mais saudável de qualidade, modere. Sim. Tudo é moderação. O que a gente precisa entender é que hoje a gente vive numa sociedade onde o carboidrato e o açúcar, ele é majoritariamente o que a gente tem como base da nossa alimentação, e a gente esqueceu do básico, que é a proteína e a gordura. Se a gente fala em moderação, então não é um máximo de carboidrato e o mínimo de gordura e proteína. É a média entre eles. 33, 33, 33, como eu digo. Então pense isso para tudo na sua vida. Moderação. Perfeito, pessoal. Recebemos hoje aqui, o papo é tão gostoso. Vamos continuar esse papo em Austin, em breve, né? Com certeza. Vou lá te visitar. Com certeza. Doutora Gabriela Stride, que é médica neurocientista. Para encerrar o programa, as pessoas que querem ter uma consulta contigo, tem que ir até os Estados Unidos ou tu consegue fazer isso de forma... Não. De outra forma, pela internet, coisa e tal? Eu vou me convidar a todos que me sigam no Instagram, é @hbstride, e o meu site que é www.dr, não há, só gabrielastride.com. E lá tem todas as informações e pode entrar em contato. Que legal, muito obrigado pelo teu carinho, hein? Manda um abraço para o nosso amigo Dr. Rafael Boesch, que cuida do meu coração muito bem, viu? E do meu marido também. Que legal, então estamos bem, né? Sim. E boa viagem, eu sei que tu está voltando em breve para os Estados Unidos. Sim. E parabéns realmente pelo teu trabalho, muito elucidativo a nossa conversa. Obrigado, muito obrigada, viu? Ico. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem com mais um Ico Thomas Show, até mais! Ico Thomas Show é um oferecimento Kia Motors, Assum Supermercados e Massas Romena.